Olá, agora iremos falar sobre o romantismo e realismo e a sua importância. Sobre as diferenças do romantismo e do realismo, entra em destaque o modo fantasioso e, pelo outro lado, mostrar algo duro e um conceito grande na sociedade. As principais características do romantismo são eles: o pessimismo, o sentimentalismo e o individualismo. O pessimismo apresenta a insatisfação com a realidade, a valorização dos aspectos como a morte e a tristeza. O sentimentalismo apresenta o impulso dos sentimentos como nostalgia, saudade, tristeza e desilusão. Já o individualismo apresenta a cultivação do eu interior, conflito entre o mundo interior com o mundo exterior como contexto social e político. Agora iremos falar sobre os autores do romantismo. Gonçalves de Magalhães, em 1811 e 1887, foi um escritor, professor e político brasileiro. Destaca-se como um dos principais poetas da primeira geração romântica. É considerado o introdutor do romantismo no Brasil. Gonçalves de Magalhães formou-se em medicina em 1832. Nesse mesmo ano, estreia na literatura com um volume de versos intitulado Poesia, onde revela traços neoclássicos aliados a manifestações religiosas e patrióticas. Sobre a história de Victor Hugo, não se pode negar o seu grande talento, principalmente na arte romancista, com a sua obra Os Miseráveis, que mostra também um lado forte e potente da França. Aloysio de Azevedo foi um escritor brasileiro, precursor do movimento naturalista no Brasil. Fundador da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras, ele atuou em 1897 e 1913. Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão no dia 14 de abril de 1857. Ele escreveu diversas obras, sendo considerado um importante abolicionista brasileiro, isso porque criticou a escravidão no país, ressaltando o tema racial. Assim, foi precursor do movimento naturalista no Brasil, com a publicação da obra O Mulato em 1881. E hoje eu vou falar sobre Aloysio Azevedo. Ele era influenciado pela literatura do escritor francês Émile Zola e do escritor português Eça de Queiroz. Aloysio Azevedo escreveu romances de tese em que a sociedade era descrita e analisada à luz do determinismo social e do materialismo positivista. E agora iremos falar sobre como surgiu o realismo e o romantismo no Brasil. Sobre o romantismo, não se pode negar a grande e forte influência da Europa no cenário artístico, cultural e literário, e também idealizou o grande autor Gonçalves de Magalhães sobre sua obra Suspiros Poéticos e Saudades, que em 1836 se tornou um grande sucesso. Sobre os conceitos e os ideais do realismo que surgiram no Brasil em 1881, que se fortaleceu também em 1888 com a sua valorização sobre a libertação dos escravos e modificou muito o plano que o mundo estava vivendo. E é bom citar que quem deu a primeira entrada do romantismo no Brasil foi o saudoso José de Alencar, com romances regionais, indianistas e urbanos, como exemplo a obra O Guarani. Agora iremos falar sobre os autores do realismo. Oi, meu nome é Débora e eu vou falar um pouco sobre Joaquim Maria Machado de Assis. Sim, esse era o nome dele, o famoso Machado de Assis. Ele foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos e estudiosos um dos maiores nomes e até o maior escritor de literatura do Brasil. Era o realismo. Ele escreveu vários contos, crônicas, poemas e romances. Ele é o maior escritor negro de todos os tempos. Ele nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, e morreu no dia 29 de setembro de 1908, aos 69 anos, na mesma cidade em que nasceu. Entre suas maiores obras destacam-se Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que mais destaca o realismo no mundo é sobre Gustave Flaubert e sobre o seu jeito de realista de ser.
e fixando sua obra Madame Bovary, aumentou sua fama principalmente na França. Em Dom Casmurro, o protagonista e narrador da história é Bento Santiago, com o propósito de atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. O protagonista se propõe a escrever a história de sua vida, centrada na relação entre ele e Capitu. Quando adolescentes, Bentinho e Capitu se descobrem apaixonados. Porém, havia um impedimento para a concretização desse amor: a promessa da mãe de Bentinho de torná-lo padre. Dom Casmurro é um romance que foi publicado pela primeira vez em 1899. É uma das grandes obras de Machado de Assis e confirma o olhar certeiro que o autor estendia sobre toda a sociedade brasileira. Também a temática do ciúme, que é abordada com brilhantismo nesse livro, provoca polêmicas em torno do caráter de uma das principais personagens femininas da literatura brasileira. Bento Santiago conta ao leitor como recebeu a alcunha de Dom Casmurro, a expressão fora inventada por um jovem poeta, que tentará ler para ele num trem alguns de seus versos. Como Bento cochilará durante a leitura, o rapaz ficou chateado e começou a chamá-lo daquela forma. O narrador inicia então o projeto de rememorar sua existência, o que ele chama de atar as duas pontas da vida. O leitor é apresentado à infância de Bentinho, quando ele vivia com a família no casarão da rua Mata Cavalos. O primeiro fato relevante narrado é também seu primeiro motivo de preocupação. Bentinho escuta uma conversa entre José Dias e Dona Glória. Ela pretende mandá-lo ao seminário ao cumprimento de uma promessa pouco antes de seu nascimento. Enquanto isso, a mãe descobre de uma amizade entre seu filho e uma menina. Bentinho fica furioso com José Dias, que expõe a situação a Capitu. A menina ouve tudo com atenção e começa a arquitetar uma maneira de Bentinho escapar do seminário, mas todos seus planos fracassaram. O garoto segue para o seminário, mas antes de partir sela com um beijo em Capitu a promessa em que casaria com ela. E sobre o realismo e o romantismo, nas telecomunicações é bom salientar a mistura entre esses dois termos nas novelas em que se resultam na sociedade. E como exemplo que o romantismo e realismo entra na nova, é fortemente e frequentemente na sociedade, como a novela A Dona do Pedaço. Sobre Lisbela e o Prisioneiro, o que mais cativa é sobre a busca do protagonista pelo amor. E entre todas as mulheres que ele conheceu, só uma o encantou, e com os traços da cultura nordestina envolvida. Sobre o filme Tropa de Elite, aborda a convivência e a dura realidade dos policiais contra a criminalidade. Entre conexão é um termo social. E até na musicalidade brasileira entra em cena também o romantismo e o realismo, com a música Exagerado de Cazuza, que mostra uma grande história de amor, e também da famosa Legião Urbana, Que País é Esse?, que mostra os termos sociais, políticos e os problemas em geral do Brasil. Invertente o que o romantismo e o realismo gerou na sociedade, que entra em ação entre esses dois termos, se torna uma mistura perfeita e única.